Muito bem, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai aprender aqui como fazer o gerenciamento financeiro do seu negócio, tá? Eu vou te explicar aqui os conceitos básicos que você precisa dominar para conseguir gerenciar corretamente o financeiro aí do seu negócio e não passar apuro. Lembrando vocês que o nosso objetivo aqui no canal é ajudar donos de pequenos negócios aí pelo Brasil que querem ter um pequeno negócio e não precisam sofrer tanto por isso, né? Se você tiver conhecimento, você sofre menos, tá? Isso é um fato, né? Quando você domina um assunto, você tende a sofrer menos com aquele assunto. E uma das principais dores, né, dos donos de negócio no Brasil é a questão financeira, tá? A maioria dos negócios do Brasil, eles quebram nos primeiros 3 anos por conta de descasamento de fluxo de caixa, que é um problema de conhecimento financeiro. A pessoa que permite que o fluxo de caixa dela se descase é a pessoa que não está aplicando as coisas que a gente vai ensinar aqui. Se você não sabe o que é fluxo de caixa, calma, fica aí no vídeo que você vai entender durante a aula aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender para gerenciar o financeiro do seu negócio aí, independente do tamanho que ele for, tá? Lembrando, pessoal, tem muito mais coisa, tá? Para vocês aprenderem, só que aqui eu vou dar o conjunto básico. Se você fizer isso aqui, a chance de você ter um problema financeiro é muito pequena, tá? Tem outras coisas que podem ser feitas? Sim, tem muito mais conteúdo para você aprender sobre gestão financeira. Só que esse aqui é o arroz com feijão. Fez isso aqui, você está protegido contra a maior parte dos problemas, tá? Não vou dizer que você está protegido contra tudo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas em relação à maioria dos problemas, você vai estar protegido. Então, primeira coisa, você precisa entender dois conceitos aqui. Você precisa entender o que é caixa, tá? E o que é fluxo de caixa. Então, vamos lá. O que é o caixa da empresa, tá? O que é esse caixa aqui? O caixa, pessoal, é a quantidade de dinheiro que você possui guardado nas contas da sua empresa, tá? Então, é o tanto de dinheiro que tem no banco agora. Se você abrir a conta da sua empresa lá no banco, vai ter aquela quantia em dinheiro. Aquele ali é o caixa, tá? Vale ressaltar que esse dinheiro pode não estar na conta também. Esse dinheiro pode estar em espécie, se a sua empresa vende algum produto que a pessoa paga em dinheiro físico, né? Esse dinheiro ele também pode estar no investimento que tem uma alta liquidez, por exemplo. O que é uma alta liquidez? Um investimento que você consiga resgatar ele a qualquer momento, né? Isso também pode ser considerado caixa, tá? Porque você consegue usar ele no momento que você precisar. Então, é todo o dinheiro que tem nas contas da sua empresa, nos caixas da sua empresa, mais tudo aquilo que você tem investido em nome da sua empresa que você consegue resgatar imediatamente, tá? Se você precisar usar. Isso é o que compõe o caixa da empresa, tá? É importante vocês entenderem aqui, esse conceito aqui, por mais simples que ele pareça. Então, o caixa é a quantidade de dinheiro que você possui guardado, né? Esse caixa aqui é da empresa, não é de sua pessoa física, tá? Vale ressaltar aqui. Dinheiro da empresa não se mistura com o dinheiro da pessoa física. Segundo conceito que você precisa compreender é o que é o fluxo de caixa, porque aqui nesse aqui é que está o problema, tá? Dá para acontecer problema no caixa? Sim, mas o problema no caixa geralmente acontece por causa do fluxo de caixa, tá? Que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o comportamento do dinheiro dentro do seu negócio. Então, é como o dinheiro entra e como que o dinheiro sai do seu negócio. Então, por exemplo, vamos supor, poxa, toda vez que eu vendo alguma coisa em 12 vezes no cartão, eu demoro 12 meses para receber porque eu não antecipo o cartão. Então, isso é um comportamento que está dentro do meu fluxo de caixa, né? Porém, quando eu vou pagar um fornecedor, eu tenho que pagar à vista, por exemplo. Isso é o jeito que o dinheiro sai da minha empresa. E vão ter diversas coisas aqui, ó, dentro dessa caixinha do fluxo de caixa,
Tem um montão de coisa que acontece dentro da sua empresa. Você paga funcionário, você paga fornecedor. O dinheiro ele fica movimentando dentro da conta. Ele entra, ele sai, ele paga gente, daqui a pouco um cliente paga, entra de novo. Isso é o fluxo do caixa. É a movimentação que acontece durante o mês. Você vai entender porque que é aqui que mora a maioria dos problemas, tá? E eu vou te explicar também os problemas que podem ter aqui no caixa. Então você já entendeu que são conceitos diferentes. Caixa, dinheiro que eu tenho guardado. Fluxo de caixa, como que o dinheiro se comporta durante o mês dentro da minha empresa, nas minhas contas, né? Com entradas, saídas, etc. Beleza. Aqui, ó, eu já falei isso para vocês no começo. A maioria dos negócios do Brasil, eles quebram por descasamento do fluxo de caixa, tá? Por descasamento do fluxo de caixa. Nem sempre é porque a pessoa não tem caixa. Na maioria das vezes é porque o fluxo de caixa descasa e aí o caixa não é suficiente para sustentar. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. O que é então o descasamento de fluxo de caixa? Porque se você evitar esse problema, você evitou 80% dos motivos de quebra de pequenas empresas nos primeiros 3 anos aqui no Brasil. Então presta atenção como é importante esse erro aqui, né? O descasamento do fluxo de caixa é justamente quando a entrada de dinheiro, ou seja, o movimento de entrada de dinheiro dentro das suas contas, ele descasa com a necessidade da saída do dinheiro. Ou seja, entra menos dinheiro do que vai precisar sair. E você vai ter que pagar os fornecedores, o funcionário, etc. E esse descasamento, quando que ele vira um problema? Quando ele acontece exatamente no momento em que você não possui um caixa suficiente para sustentar essa operação, mesmo diante do fato de que não vai entrar o tanto que precisa para sustentar. Então, eu vou gastar 50 mil reais, por exemplo, mas só vai entrar 25. E eu não tenho os outros 25 no meu caixa. Então, eu descasei a entrada com a saída de dinheiro, e aí vai demorar mais para entrar dinheiro, só que eu já tive que pagar as contas agora. Nesse momento, houve um descasamento do fluxo de caixa. E provavelmente, se você não tiver dinheiro no caixa, que é outra coisa, lembra? Se você não tiver dinheiro armazenado no caixa para salvar a sua operação, provavelmente é neste momento aqui, ó, que você vai perceber que a sua empresa precisa fechar, tá? É aqui que ocorre a quebra, né, da empresa, como se é assim que se pode dizer, né? Então, a maioria dos negócios, eles chegam nesse momento e eles percebem que tem que fechar. Por quê? Porque não vai dar mais para ter dinheiro para pagar as contas. E quer dizer que esse negócio não vendia? Não. É porque descasou o fluxo de entrada com o fluxo de saída de dinheiro, tá? Então esse ponto aqui é importante. Não quer dizer que o negócio não está dando dinheiro. O problema é que não está dando dinheiro na velocidade que está saindo o dinheiro, né? Beleza. Como que a gente faz para solucionar e nos proteger desse problema aqui, né? E dos problemas relacionados ao caixa que eu vou explicar agora também. Então, tem alguns pontos que são legais de você entender aqui que vão te proteger disso, tá? Primeira coisa, essa aqui, ó, tem a ver com o caixa. Armazene dinheiro na sua empresa. Não retira tudo que você lucra, tá? Essa aqui é uma conversa muito importante e uma conversa bem difícil. Deixa eu beber uma água aqui. É uma conversa importante, uma conversa difícil de se ter, né, para o empreendedor, principalmente pequeno porte. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores, eles se sustentam através do lucro das suas empresas. Só que aí que tem o problema. Se a sua empresa lucra 10 mil reais e você tira 10 mil reais para sua pessoa física, não sobrou nada no caixa. Ou seja, você não armazenou dinheiro aqui. E aí, quando esse problema aqui acontecer, e você está suscetível a esse problema, toda empresa está suscetível a descasamento de fluxo de caixa, tá? Um mês ou outro isso aqui acontece às vezes, tá? Na maioria das empresas acontece em um mês ou outro do ano. Se você não tiver dinheiro guardado, você quebrou naquele exato momento. Descasou o fluxo de caixa, sua empresa quebrou. Por quê? Porque você não tem dinheiro guardado. Então, todos os meses, você precisa armazenar uma parte do dinheiro que você lucra. E para isso, você precisa
retirar menos dinheiro para sua pessoa física do que você teve de lucro, tá? Grandes empresas aí distribuem às vezes 10, 20% do lucro para as pessoas físicas, né? Máximo 50% ali. Só empresas muito antigas que distribuem quase 80, 90%, porque elas já têm muito caixa. Mas como você é pequeno, você precisa armazenar dinheiro, tá? Ah, Vitor, eu já tenho 10 mil de caixa. É pouco. Vitor, eu já tenho 50 mil de caixa. É muito pouco ainda. Né? Já tenho 100 mil. É pouco. Você precisa continuar armazenando, porque quanto mais a sua empresa cresce, mais funcionário você tem, mais produto você precisa comprar, mais fornecedor você precisa pagar. E aí, mais dinheiro você tem que ter no caixa armazenado. Por quê? Porque quando acontecer o problema de fluxo de caixa, você vai precisar de mais dinheiro. Não só de 10 mil, de 5 mil, depende do tamanho da sua empresa. Né? Então, à medida que a empresa cresce, ela precisa armazenar caixa. Tá? Vitor, mas e se armazenar demais, chega no final do ano, tem mais dinheiro que eu preciso? Aí você distribui uma parte, meu amigo. É isso que as empresas fazem. Poxa, tem mais dinheiro aqui do que a gente julga necessário. Vamos distribuir 20%. Pronto, fica todo mundo feliz, né? Todo mundo recebe um 13º gordo ali, os donos, os sócios da empresa, né? E pronto. E aí tá tudo seguro. Segundo ponto aqui que você precisa fazer. Você precisa controlar o fluxo de pagamentos, tá? Então, lembra que o fluxo de caixa é como o dinheiro entra e como o dinheiro sai. Você precisa, então, controlar nessa etapa aqui como que o dinheiro sai da sua empresa. O que é controlar? Você precisa mapear e estar sob o seu comando isso aqui. Você precisa estar governando como que o dinheiro sai da sua empresa, tá? E como que você faz isso aqui, tá? Primeiro, eu quero fazer uma ressalva aqui antes de eu falar esse ponto. Isso que eu vou falar aqui, ele não é algo que eu quero que você entenda como uma regra absoluta. Eu vou te dar uma ferramenta para fazer isso. Só que você tem que tomar cuidado para não exagerar nisso aqui que eu vou falar, senão você vai acabar se endividando para o futuro, tá? Você vai entender por quê. Vamos lá. Ó, o que que você precisa fazer para controlar esses pagamentos? Você precisa tentar pagar o mais espaçado possível. Então, se você paga seus fornecedores à vista, tenta pagar em 30 e 60, né? Em duas vezes. Tenta pagar em 12 vezes, se der. Tenta passar no cartão de crédito, se for o caso. Ah, Vitor, mas tem os juros. Cara, vai por mim. Os juros é mais barato do que você correr esse risco aqui, ó. Tá? Você pagar aí 10, 12% de juros numa compra no cartão de crédito é mais barato do que você correr o risco do seu pequeno negócio quebrar. Então, quando você é pequeno, você precisa de dinheiro guardado, cara. E, infelizmente, talvez você tenha que pagar o preço para conseguir pagar mais espaçado e reter mais dinheiro dentro da sua empresa, tá? Por quê? Por que eu estou comentando esse ponto aqui? Porque perceba que o descasamento do fluxo de caixa não é um problema de dívidas que a sua empresa tem. Então, não é o cartão de crédito que descasa o fluxo de caixa. É o movimento do dinheiro, é a quantidade de dinheiro que entrou versus a que precisa sair. Geralmente, um descasamento de fluxo de caixa não ocorre em meses que você gasta muito. E a maioria das pessoas que tem negócio, elas conseguem controlar bem quanto que elas gastam. Ele acontece no mês que você não vende o quanto você esperava que ia vender, tá? Então, por isso que é bom você tentar no começo pagar o mais espaçado possível com o menor juros possível também, tá? Agora, isso aqui só funciona se você aplicar esse segundo ponto, esse terceiro ponto aqui, tá? Presta atenção, se você aplicar só o pagamento espaçado sem aplicar o terceiro ponto aqui que eu vou falar agora, não adianta nada, você só vai estar correndo mais risco ainda, tá? Então, conseguiu espaçar os pagamentos, agora você vai controlar o fluxo de entrada, tá? Então, se no fluxo de saída, que são os pagamentos que você faz, a gente tentou espaçar mais, esse foi a nossa ferramenta de controle, espaçar mais os pagamentos. O que você vai fazer no fluxo de entrada? O movimento oposto
você vai tentar receber tudo o mais breve possível, mesmo que custe mais caro, tá? Então, o que que eu estou dizendo aqui? Aquela compra que você parcela em 12 vezes para o cliente, você tem que receber ela imediatamente. Você tem que antecipar essa compra. Vitor, mas os juros da antecipação é caro, não sei o quê. Embute no custo do produto ou do serviço, tá? Por quê? Porque no começo você precisa de uma entrada forte de dinheiro e de uma saída lenta. Por quê? Se você conseguir ter uma entrada forte de dinheiro e uma saída lenta, você nunca vai ter um problema de descasamento de fluxo de caixa. Por quê? Porque sempre está entrando mais dinheiro do que vai sair naquele mês. Pegou aqui? Entendeu qual que é o lance? Se você conseguir fazer essa configuração que eu acabei de falar, pagar espaçado e receber antecipado, você está praticamente vacinado contra qualquer tipo de problema relacionado a fluxo de caixa. Quer dizer que você não corre risco nenhum? Não, meu amigo, você abriu um negócio, parabéns, você já tem um risco nas costas, né? Mas dessa forma aqui, você fica muito protegido contra problema de fluxo de caixa, tá? Todos os meus negócios operam nesse formato aqui, tá? Ah, Vitor, mas daí eu fico com coisa parcelada. Sim, meu amigo, se você tem um negócio no Brasil, você precisa se acostumar com a alavancagem, tá? Todo negócio no Brasil que começa a crescer, ele vai ter um grau, pelo menos pequeno, de alavancagem, tá bom? Justamente para ele preservar o fluxo de caixa dele. Aqui, ó, nesses 3 pontos, a gente começa a entender por que as empresas grandes elas pegam tanto dinheiro do banco, né? Por que a empresa pega tanto dinheiro do banco sendo que os juros é caro? Ela não quer usar o dinheiro dela, porque ela não quer correr o risco do fluxo de caixa, né? Se eu não correr esse risco, eu tenho tempo para fazer mais dinheiro, né? O meu dinheiro não acaba do nada. Então eu tenho tempo para corrigir os erros, para mudar a rota da minha empresa, para tentar fazer dinheiro de novo. Então, no final das contas, mesmo pagando parcelado ou mesmo buscando um dinheiro de terceiro no futuro, quando sua empresa for maior, você está correndo menos risco do que se você estivesse usando seu próprio dinheiro. Curioso isso, né? Coisa que as pessoas não falam, né, por aí no YouTube. Todo mundo fala, não, compra tudo à vista. A melhor coisa é comprar à vista. Se a melhor coisa fosse comprar à vista, as grandes empresas comprariam à vista, porque elas têm dinheiro para comprar à vista. No entanto, elas não compram, porque elas preservam o capital próprio, né? Bom, não que seja ruim, tá? Comprar à vista. Em alguns casos é bom, quando você tem um bom desconto, etc. Mas assim, é bom quando você tem muito dinheiro para fazer. Caso contrário, se você está precisando acumular caixa, o movimento é o contrário, é pagar parcelado e receber à vista, né? Tem um ponto aqui, ó, que pode te ajudar também. Eu vou até escrever aqui, vou colocar em vermelho, ó. Tem uma coisa aqui que também pode ajudar, que é exigir pagamento antecipado, tá? O que é exigir pagamento antecipado? Como o próprio nome já diz, é você requerer do seu cliente que ele pague antes que o serviço fique pronto, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, então, você exige do seu cliente que ele pague antes do serviço ficar pronto. Ah, Vitor, eu não consigo porque o cliente fica com receio. Tá bom, então cobra só a metade. Metade, metade. 50% no começo, 50% no final. Se você cobrar 50% no começo, 50% no final, o que você acabou de fazer? Você acabou de antecipar 50% do pagamento. Então, você já conseguiu metade do dinheiro. Já se protegeu mais contra o problema do fluxo de caixa, né? Todos os meus negócios, os pagamentos são antecipados, tá? Isso aqui vale, inclusive, para negócios de recorrência, né? Eu tenho 2 negócios que têm pagamentos recorrentes, ou seja, as pessoas pagam recorrentemente, todo mês, né? Pelos serviços. E as pessoas, elas, quando elas assinam um contrato, elas já pagam a primeira parcela. Ou seja, o pagamento vem antes do serviço ser prestado. Por que que eu faço isso? Porque eu antecipo o meu fluxo de caixa de entrada, né? E aí eu vou lá e compro a maioria das coisas, ou parcelado, ou em 2 vezes, depende como os fornecedores fazem. Depende se eu tenho limite no cartão de crédito ou não. Às vezes eu tenho que comprar à vista também. Não é sempre que dá para fazer isso aqui, né? Mas se você tiver as ferramentas e as possibilidades, e você tiver a capacidade de pagamento, faça, tá?
Qual que é pessoal, muita gente tem medo de comprar a prazo pelo seguinte, ele não sabe qual que é o risco do prazo, na verdade. Comprar a prazo só tem um único risco, o único risco é quando você compra a prazo sem ter a capacidade de geração de caixa para pagar. Ou seja, o único momento que você corre um risco comprando a prazo é quando você compra algo que você não vai ter a capacidade de gerar dinheiro nos próximos meses para pagar ele. Agora, se a sua empresa está dando lucro e lucro suficiente para pagar essa prestação, não existe esse risco, né? A não ser que você aconteça alguma coisa no meio do caminho que a sua empresa deixe de ter lucro. Mas aí, quando sua empresa, se acontecer alguma coisa que sua empresa deixa de ter lucro, aonde que vai entrar? O que que vai te salvar? O caixa, o dinheiro que está guardado. Tá entendendo como é uma gangorra que você precisa equilibrar essas coisas aqui? Vou apagar aqui para não ficar por cima. Bom, pessoal, vou dar algumas dicas extras para encerrar aqui. E uma delas é o seguinte: aqui na descrição você encontra o link da nossa formação em negócios, tá? O que é a nossa formação em negócios? É uma formação onde tem aulas ao vivo toda semana. Você vai ter aulas ao vivo comigo e você vai ter acesso a mim para tirar suas dúvidas por meio do nosso grupo. Eu respondo todo mundo em áudio. Então você pode ir aplicando e perguntando e comentando o que está acontecendo no seu negócio. E eu vou respondendo todo mundo que faz parte da formação em áudio dentro do grupo todo dia, tá? Então é um jeito de você ter ali uma informação, de certa forma, mais específica para o seu negócio, tirando dúvidas direto com a gente aqui, tá? O link está aqui na descrição. Se você tiver interesse, é só clicar e entrar em contato com a gente lá, tá? Bom, quais são as dicas extras, pessoal? Primeiro, cuidado com o seu custo de funcionários, né? Porque o custo de funcionário é um tipo de custo fixo, né? E quando você infla muito a sua empresa, o que é inflar a empresa? Inflar a empresa é você ter mais funcionário do que você poderia ter com o faturamento que você tem, tá? Então, geralmente isso aqui acontece quando a pessoa quer acelerar muito rápido a empresa mais do que deve, né? Quando você tem um excesso de funcionários, você vai ter uma folha de pagamento grande, tá? Vitor, quantos por cento do meu faturamento pode ser a folha de pagamento? Depende de negócio para negócio. Entra lá na formação e explica para a gente qual que é o seu negócio, etc. Daí a gente consegue responder isso com mais clareza. Mas esse ponto aqui é importante. Você olhar para sua folha de pagamento e entender: eu preciso de todos esses funcionários? Eu poderia estar fazendo alguma dessas funções que o funcionário faz para aliviar o meu caixa e o meu fluxo de caixa? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido, né? Mas geralmente um dos custos muito grandes, principalmente com empresa que presta serviço, é a folha de pagamento, tá? Empresa que vende produto, um pouco menos, tá? Inclusive, se você tem uma empresa de serviço, presta serviço, você pode se dar o luxo de ter um pouco mais de funcionário. Por quê? Porque a configuração da sua empresa é diferente. Você não precisa de estoque, né? Como o cara que vende produto. Então, por não precisar de estoque, você pode gastar mais com funcionário, porque o funcionário é o seu estoque, né? Quanto mais funcionário você tem, mais serviço você consegue prestar. Agora, tem que cuidar para não passar do limite, tá? E o cara de produto, aí ele tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque se ele tiver funcionário demais, não sobra dinheiro para montar estoque, né? E aí, ó, isso aqui pesa bastante o caixa da empresa. Quando acontece o problema de fluxo de caixa, o problema fica maior quando você tem uma folha de pagamento muito grande, maior do que você consegue suportar, né? Outra dica extra: cuidado com os custos fixos com aluguel e gastos estruturais. Tem muita empresa que é pequenininha e já tenta ir para um lugar super caro, um escritório lindo, maravilhoso, e aí assume um custo fixo de aluguel muito alto, um custo estrutural muito alto, tá? Na hora que der um problema no caixa, também vai pesar demais isso aqui, tá? Geralmente, essas duas coisas aqui, ó,
é o que acrescenta perigo em um negócio, que são os custos fixos, tá? Os custos variáveis, você só tem esse custo se você vende. Então, ele não é um risco, propriamente dito. Terceiro ponto, cuidado com a alavancagem demasiada. Isso pode ser uma armadilha. O que é alavancagem, pessoal? A alavancagem é quando você pega um dinheiro de terceiro ou parcela uma compra no cartão de crédito. Vitor, mas você acabou de falar que eu devo parcelar as coisas no cartão. Sim, mas eu estou falando aqui do excesso. Lembra que eu disse que aquele ponto, se você cometer um excesso, pode ser um risco. Qual que é o excesso? É você parcelar mais coisas do que você pode pagar à vista. Por exemplo, se eu tenho 100 mil reais e eu parcelo 100 mil reais, eu não estou alavancado, porque minha alavancagem é de 1 para 1. Ou seja, eu parcelei 100 mil, mas eu tenho 100 mil para pagar. Eu já tenho no caixa 100 mil. Então eu não estou alavancado. Agora, quando eu tenho 100 mil no caixa e parcelo algo que custa 200 mil reais, eu estou com uma alavancagem de 2 vezes. Ou seja, eu preciso de 2 caixas meu ou de 2 anos de caixa meu para poder pagar aquela dívida que eu fiz. Então, quando essa alavancagem ela ultrapassa o limite ali do saudável, porque é normal, tá? É normal você ter alavancagem. Não pense que você vai sempre conseguir crescer gastando só o que você tem no caixa. Porque em algum momento você vai começar a crescer muito lento se você fizer isso. No começo você até consegue, depois provavelmente não vai dar mais, você vai precisar parcelar coisa no cartão, etc. E depois vai começar a precisar pegar dinheiro de terceiro eventualmente. Qual que é o problema aqui? O problema é essa alavancagem ser demasiada, ou seja, é você dever mais do que 2 ou 3 vezes o que você tem no caixa, tá? Eu recomendo, cara, se você é uma empresa de pequeno porte, que você deva no máximo 1,5 vezes o que você tem no caixa, tá? Por quê? Porque se der uma dor de barriga no meio do caminho, né, essa alavancagem ela vai pesar pra caramba, porque ela vai fazer com que você tenha que correr atrás de muito mais dinheiro, porque você tem uma dívida para o futuro ainda. Não basta você solucionar o problema do fluxo de caixa. Tem uma dívida lá na frente ainda que você vai ter que pagar. Então, aumenta a necessidade de geração de receita da sua empresa e às vezes você não consegue gerar essa receita na velocidade suficiente. Então, fica ali no uma vez alavancado, né? Poxa, tenho 100 mil no caixa, comprei 100 mil aqui parcelado, né? Isso aqui eu estou dando um exemplo extremo, tá, pessoal? Você não precisa fazer essa alavancagem de 1 para 1 direto, né? Às vezes você tem 100 mil no caixa e está alavancado 25 mil, 50 mil, e isso está sendo suficiente para sua empresa crescer. Show de bola. Agora, não deixe passar de 1,5 vezes, tá? Esse número. Por quê? Porque senão, quando houver ali o descasamento de fluxo de caixa, se você não conseguir se recuperar em poucos meses, né, rapidamente, você vai ficar com uma dívida puxando o seu caixa para baixo todo mês, né? Então, é basicamente você cuidar aqui para não ultrapassar 1,5 vezes. Se for uma empresa maior, aí tem empresa que consegue segurar 2 vezes a alavancagem. Aí depende das ferramentas que ela tem, dos acordos que ela tem com o banco, enfim. Daí tem empresa que segura 2 vezes até 3 vezes. Mais do que 3 vezes é muito risco, tá? Tá muito arriscada essa empresa. Inclusive, você pode aprender isso ouvindo o pessoal da Bolsa, e eles analisam muito, né? Os investidores aí analisam muito o índice de alavancagem das empresas. Pessoal, quero te agradecer por ter ficado aqui até o final. Se você ficou até o final, é porque você vai aplicar isso aqui, vai conseguir melhorar o gerenciamento financeiro do seu negócio. Quero reforçar para você que está aqui no link da descrição, ou está aqui na descrição, o link da nossa formação em negócios. Lembrando que você consegue ter acesso direto a mim lá. Eu respondo todas as dúvidas das pessoas, todo mundo no grupo, por meio de áudios, tá? Então, durante o dia a dia, eu vou respondendo o pessoal, vou entregando o meu conhecimento ali específico para a dúvida que a pessoa me perguntou. Fora isso, você tem aulas ao vivo toda semana também. Bom, um abraço, pessoal. Até a próxima aula.